gestão estratégica, tudo bem? Então, nós estamos aqui para finalizar o nosso processo de planejamento estratégico. A gente vai falar das duas últimas etapas, que é a implementação e depois o acompanhamento, para finalizar o ciclo, né, de como é que a gente planeja estrategicamente ou como é que a gente organiza a empresa para fazer planejamento estratégico. A segunda fase do processo de planejamento, que é o processo de implementação, a gente pode utilizar algumas ferramentas. A gente já falou sobre várias ferramentas quando a gente estava discutindo como é que a gente faz, como é que a gente verifica a situação atual da empresa, como é que a gente planeja cenários, tudo isso a gente já viu. Mas hoje a gente vai falar sobre o BSC, o Balance Scorecard, e vai falar sobre mapas estratégicos. Disso a gente vai falar sobre indicadores, porque os indicadores eles são importantes para medir, né, para monitorar a fase final do projeto. Não é só lançar o projeto, não é só deixar ele acontecer. A gente tem que monitorar para verificar como é que ele funciona, como é que ele está funcionando depois disso ao longo do tempo. Então, para falar sobre a segunda fase, a gente vai começar com duas citações, que é do Kaplan, sobre mapas estratégicos, que vocês já conhecem, já viram em algum lugar, que é o que não é medido não é gerenciado. Se a gente não sabe como a situação estava, a gente não tem noção de onde é que a gente chegou com aquele planejamento estratégico. Se a gente não tem medição de resultados, como é que a gente vai dizer que a gente atingiu eles? A gente chegou aonde se a gente não mediu? Além disso, a outra citação que é também não se pode medir o que não se descreve. Então, a gente precisa descrever de uma forma bem, de uma forma exata, de uma forma bem criteriosa o que é que a gente quer, né? Onde é que a gente quer chegar, porque senão ninguém vai entender. Então, a gente vai falar lá depois da importância de organizar bem, de ter esses indicadores bem direitinho organizados, né? Para deixar claro por que se medir é tão importante. Então, o desafio é traduzir a estratégia em ação, porque menos de 10% das estratégias efetivamente formuladas são eficientemente executadas. Isso significa que as pessoas formulam estratégias, mas não conseguem executar elas não conseguem pôr em prática. Por que isso? Na maioria das falhas, em torno de 70%, o problema real não é estratégia ruim, não, é execução ruim. Você sabe onde quer chegar, mas você não sabe como é que você chega lá. O que é o Balance Scorecard, então? O Balance Scorecard é um painel de desempenho balanceado, que é um modelo de gestão que auxilia as organizações a traduzir a estratégia em ações operacionais. A gente coloca em prática, né? Direciona o comportamento e o desempenho. Eu quero chegar lá, mas como é que eu vou fazer isso na prática? Então, eu vou construir este painel, o modelo de desempenho balanceado para dizer efetivamente o que eu tenho que fazer, né, em cada passo, cada alinhamento estratégico da minha organização para chegar lá. O contexto, então, o BSC ele vai traduzir a visão e a estratégia da organização em um contexto abrangente de medidas de desempenho. Ele foi desenvolvido no início da década de 90 para resolver problemas de mensuração das ações e de estratégias. Os indicadores financeiros, só eles se mostravam incapazes de refletir as atividades criadoras de valor que são relacionadas com ativos intangíveis das organizações. Habilidades, competências, motivação dos empregados, relacionamento com clientes, fidelização, inovação de produtos, imagem da organização. Quando tudo isso começou a entrar em jogo, em pauta, as empresas tiveram que se adaptar. Então, elas criaram um modelo para que conseguissem, então, mensurar essas estratégias e essas ações dentro das organizações. O que é o BSC? Os indicadores de desempenho, eles são instrumentos utilizados para medir os resultados dos esforços em relação ao atingimento dos objetivos perseguidos. O termo balanceado, ele vai fazer referência ao fato da estratégia estar balanceada, porque são importantes os objetivos financeiros, os objetivos dos clientes, das sociedades e de todas as áreas da empresa e dos colaboradores em geral. Então, por isso que é balanceado, porque depende de várias questões que consigam ter uma sinergia para que a organização execute a sua missão com sucesso. As perspectivas do Balance Scorecard são 4, portanto. Então,
A visão e estratégia, ela vai ser vista através da perspectiva financeira. Para ter sucesso financeiro, como é que nós devemos aparecer para os nossos investidores? Os números, quanto vai ganhar, quanto vai gerar de resultado. Os processos internos que vão responder para satisfazer os clientes em quais processos a gente tem que se sobressair, onde é que a gente deve ser melhor dentro da nossa organização, no olhar para dentro. Aprendizado e crescimento, para alcançar nossa visão, como sustentar a habilidade de mudar e progredir. E o cliente, que é para alcançar nossa visão, como devemos ser vistos pelos nossos clientes. Então, de que forma a gente é visto pelos nossos clientes. A finalidade dessas 4 perspectivas, então. A perspectiva financeira tem como finalidade a estratégia de crescimento, a rentabilidade e o risco sob a perspectiva do acionista. A do cliente tem como estratégia a criação de valor e a diferenciação sobre a perspectiva do cliente. Os processos de negócios internos têm como prioridades estratégicas de vários processos de negócio que vão criar então a satisfação para clientes e acionistas. E o aprendizado e crescimento vai dar então prioridade para a criação de clima propício a uma mudança organizacional, à inovação e ao crescimento. É uma lógica natural de causa e efeito, ou seja, o aprendizado e crescimento vai ter como efeito desenvolver as pessoas. Para desenvolver as pessoas, para construir competências e obter excelência nos processos internos. Então, a característica interna. Para visar atender, então, as necessidades do cliente, a gente tem lá a perspectiva do cliente. E, por fim, então, para agregar valor e sucesso financeiro para a empresa. Então, tudo isso, uma coisa vai desenvolver a outra, digamos assim, uma vai ser a causa e o efeito de outra questão dentro da empresa quando você consegue falar ou quando você consegue organizar essas 4 perspectivas. Aí você vai atingir a visão da empresa, que é onde ela quer chegar. A visão e a estratégia, então. A visão e a estratégia são traduzidas nesse momento em objetivos estratégicos. Então, a gente diz, eu quero crescer 10% este ano, mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar objetivos para isso, contratando pessoas, aumentando salas, aumentando maquinário, produzindo mais. Eu vou monitorar esses resultados através de indicadores. Então, eu vou criar indicadores. Esses indicadores, eles vão ser associados a metas que as pessoas têm que cumprir, porque cumprindo essas metas, eu melhoro os meus indicadores. E essas metas, elas são alavancadas, então, por iniciativas. Eu tenho iniciativas que alavancam minhas metas. As iniciativas, por sua vez, elas são desdobradas em ações. Então, eu vou lá e faço ações ou planejo ações. Executadas essas ações, eu consigo organizar a minha empresa. Aí aqui a gente tem uma perspectiva de como é que funciona, ó, a financeira, clientes, processos internos e aprendizado. E aí a gente tem aqui coisas que a gente pode fazer para isso: capacitação de pessoas, competência, excelência na produção, qualidade do produto, receitas e lucros. E aí dentro de cada uma dessas caixinhas, vocês vão ver que tem um monte de coisas que uma organização pode fazer. Claro que são exemplos, né? Dependendo do tipo de organização e onde ela quer chegar, que é a visão estratégica, onde é que eu me vejo daqui a tanto tempo, que é o meu objetivo estratégico, eu vou fazer diferente, né? Eu posso ter o objetivo de, sei lá, sobreviver. Então ali na capacitação de pessoas, na verdade eu vou trabalhar com contratação de menos pessoas que sabem mais sobre alguma determinada função e aí diminuir a quantidade de pessoas. Eu posso, na questão de processos internos, ao invés de procurar questões relacionadas à melhoria da qualidade, eu posso procurar produtos mais baratos. Então, assim, isso aqui são exemplos de questões que você vai colocar. E aí, assim, ó, aqui é para dizer o seguinte para vocês, que isso são os indicadores. Você vai criar indicadores para cada um desses pontos que estão aqui, ó. Estão vendo? Aumento de 10% na produtividade, melhoria do clima. Você vai lá e vai criar indicadores e vai criar programas, ó, programa de qualidade, de produtividade. Então, tu vai afunilar ou aprofundar, bem de acordo com aquilo que apareceu ali no slide anterior. Para quê? Porque a estratégia não vai ficar só
no geral eu quero daqui a 10 anos crescer 50%. Ok, mas como é que eu vou chegar lá? Eu vou chegar lá tendo programas para isso. Então, esses programas que dizem de indicadores, ou seja, de formas de medir, que dizem de questões relacionadas às 4 áreas do BSC, eles vão trabalhar em conjunto para que então uma organização consiga atingir a sua visão, o seu resultado. Os mapas estratégicos, então. Os mapas, eles são mapas que permitem visualizar os diferentes itens de BSC de uma organização, numa cadeia de causa-efeito. O que causa e qual é a causa e qual o efeito desses resultados. Ele vai conectar resultados almejados com respectivos impulsores, né? Eu cheguei neste resultado aqui, mas o causador disso foi isso, isso, isso e isso. Então, os mapas estratégicos vão fazer isso. São formas de você medir, né? Enquanto está acontecendo, enquanto está implementando a sua estratégia dentro da organização. Aqui um mapa estratégico, então, a visão, tornar-se líder de mercado. Então, a gente tem um diagrama das relações de causa e efeito entre objetivos estratégicos. Aqui você tem as visões, que é financeira, cliente, internos e aprendizado. E aqui, dentro desses balões, você vai ver o quanto um conversa com o outro. Então, financeiro, aumentar a rentabilidade. Clientes, a satisfação dos clientes e serviços com preços competitivos. Então, são questões que vão se conectando. Buscar excelência operacional, ali é o objetivo estratégico, tem relação de causa e efeito com recrutar e reter colaboradores qualificados, assim como desenvolver a liderança e os talentos. Ou seja, para eu ter excelência operacional, que vai me dar uma causa de serviços com preços competitivos, se o meu serviço é bom e o preço é competitivo, eu vou satisfazer meus clientes, aumentar a rentabilidade. Então, tudo tem uma causa e um efeito e é preciso que eu monte esse mapa estratégico da minha organização a partir da visão de estratégia que eu tenho para que eu atinja o objetivo ou para que o meu planejamento funcione, ele dê certo. Então, exemplo de mapa estratégico, tem aqui o diagrama entre causas e efeitos entre os objetivos estratégicos. A gente tem ali rentabilidade, o tema estratégico, eficiência operacional. Aí a gente tem ali o que a estratégia deve alcançar e o que é crítico para o sucesso, objetivos. Aí a gente tem aqui um exemplo relacionado a companhias de aviação. Então, assim, menos aviões, rápida preparação em solo, alinhamento do pessoal de tema, tem a ver com aprendizado. Preços mais baixos, se tem preços mais baixos, mais clientes, voos pontuais. Então, quando você faz esse diagrama de causa e efeito, você está dizendo, voo pontual me gera mais clientes, preços mais baixos, mais clientes aumenta a rentabilidade. E olhando para dentro ou abrindo esse mapa, tu tem cada objetivo estratégico aqui com indicadores, metas e iniciativas. Então, você faz indicadores, usa lá, por exemplo, horas de pouso e partida pontual e metas, 90% por mês serem pontuais. Horas de pouso, 30 minutos. Então, assim, você cria uma iniciativa, um plano para atingir os indicadores e metas. É esse o exemplo. Então, assim, os indicadores vai mostrar como é que vai ser medido e acompanhado o sucesso do alcance da estratégia e o programa ou ação, como ele vai ser chamado, é a iniciativa, ou seja, como é que eu vou chegar lá, né? Isso é para montar um mapa estratégico. E aqui as relações de causa e efeito, então, Então, você tem a visão estratégica, a perspectiva financeira, a perspectiva do cliente, a perspectiva interna e a de aprendizado e crescimento. Aí você vai preencher, você vai ter objetivos, indicadores, ativos e iniciativas, ou seja, eu vou ter lá os programas ou as ações, né, aqui para chegar no meu objetivo estratégico. Aí aqui eu tenho para satisfazer os clientes, o que eu devo ser excelente, no aprendizado para realizar a visão como organização, o que eu devo aprender, na perspectiva do cliente para realizar a visão como é que eu devo cuidar dos clientes e na financeira, se formos bem-sucedidos, como cuidaremos dos nossos acionistas. Então, esses são relações de causa e efeito quando eu tenho lá uma visão estratégica, eu estou organizando ela. Para a implementação do BSC, a gente tem 4 etapas, que é a arquitetura do programa de medição, montar ele, definir quais são os objetivos, depois escolher os indicadores que eu vou usar para atingir esses objetivos e elaborar planos de implementação, ou seja, criar ações para eu atingir esses objetivos.
Aqui a gente tem um caso móvel que mostra como é que fica esse mapa estratégico. Você tem lá a perspectiva do cliente, a perspectiva financeira do cliente, a perspectiva interna e a de aprendizado e perspectiva de crescimento. E aí a gente tem aqui esse retirado lá do livro do Kaplan e do Norman, o que você precisa fazer em cada um deles. Né? Então, o mapa estratégico ele vai mostrar, de certa forma, o que cada um dos programas ou das ações relacionadas tem a ver com as demais perspectivas. Vai criar um mapa de causa e efeito que vai me mostrar ou vai me deixar claro como é que eu vou chegar nisso aqui, que é o aumento de 6% para 16% do capital. Aí você vai ter lá a melhoria de fluxo de caixa, ambiente dentro da perspectiva interna, boa vizinhança, segurança, tentar, então, incidentes com afastamento reduzidos de 150 para 30 por ano. Então, você vai trabalhar com indicadores para melhorar determinadas áreas de uma empresa e assim você atingir lá a posição competitiva ou a vantagem competitiva. Então, o objetivo executivo lá, aumentar o faturamento em 10%, a meta de um ano. O indicador, a medida de crescimento das vendas. Um objetivo estratégico, ações, aumentar os postos de venda de 2 para 3, um indicador, volume de faturamento por ponto de venda. Processos envolvidos, aí a gente vai ter comercial, financeiro, no comercial corporativo e no financeiro do gerente, contatos de clientes e caixas, e do financeiro desembolso para um novo ponto e controle de rentabilidade. E sobre informações necessárias, o relatório de fechamento do valor, o valor do faturamento diário, só o que estava ali no slide anterior. E de monitoramento, então, exemplo de monitoramento, a gente tem lá que semana a semana a gente monitora quanto foi a venda no total em cada ponto de venda, 1, 2 e 3. Isso é só para dizer que para fazer estratégia, não é só fazer a estratégia e deixar ela acontecendo com ações ou grandes programas, você tem que controlar e você tem que verificar mensalmente, diariamente, semanalmente, se o atingimento das metas vai acontecer. Então, planejamento, como a gente viu, é a base para as demais funções administrativas, organização, direção e controle. Ele vai determinar o que se deve fazer, quais os objetivos atingidos, quais controles adotados e que tipo de gerenciamento vai ser pertinente para alcançar os resultados que você quer. Para isso, a gente vai trabalhar com indicadores. Então, indicadores o que é? É a existência de fórmulas mais complexas para o seu cálculo que preconizam no mínimo uma razão entre duas informações. Se não houver divisão de duas informações, então não existe indicador genuíno, apenas uma informação. Por quê? Porque a gente vai falar ali aumento do número de reclamações, mas se for considerada a quantidade de atendimentos que pode ter elevado em proporção maior a taxa de reclamações, então o quadro passa a ser positivo, ou seja, a taxa de reclamações é maior do que a quantidade. O que está dizendo ali? Está dizendo que o indicador tem que tomar cuidado de como é que a gente cria ele. Quando a gente cria um indicador que chama aumento do número de reclamações na empresa, se eu continuei todos os meses com o mesmo número de quantidade de atendimentos que eu faço, eu posso usar ele como um indicador, olhar para ele, se aumentou de 10 para 20, eu estou com problema, porque as reclamações aumentaram, dobraram. Agora, se eu tenho um número maior de atendimentos ou atendimentos que vem aumentando e a minha taxa de reclamação também, então eu tenho que verificar a proporcionalidade. É só uma observação para a gente não esquecer disso quando estiver falando de indicadores. Não é só criar um indicador, é criar um indicador e prestar atenção, muita atenção, para verificar se esse indicador não tem uma relação, né, de causa e efeito com uma outra questão que está por baixo dos panos e aí a gente está sumindo com ela. Então, é importante não só criar indicadores, mas verificar as relações de indicadores para a gente não ter informações falsas, digamos assim. Para que servem? Então, servem para medição e acompanhamento do desempenho organizacional, verificar se as metas estão sendo atingidas, verificar se a promessa está igual à entrega, confirmar se as estratégias são adequadas, tomar decisões, realizar intervenções, alocar recursos, deixar claras prioridades, gerar alinhamento, motivar e reconhecer o desempenho. Então, você só vai gerenciar aquilo que você mede. Se você não sabe quanto estava, não faz diferença onde é que você vai chegar, porque você não mediu.
Indicadores têm duas funções. Tem uma função descritiva, que vai descrever por meio da geração de informações o estado real dos acontecimentos e o seu comportamento sobre uma determinada situação ou ação. E a função valorativa ou avaliativa, que tem caráter valorativo, que vai consistir em analisar as informações presentes com base nas anteriores, de forma a realizar proposições valorativas. A importância relativa, então, de determinado problema ou se o desempenho do programa é adequado, o valor e a descrição dele. Assim como as contas lá da contabilidade, tem a descritiva e a valorativa. Tem o valor, que vai dizer do quanto aumentou ou diminuiu, e a descrição, que vai dizer mais do que isso, vai dizer o quanto essa informação vai ser relevante no fim das contas. Atributos. Um indicador, ele tem que ter atributos, ou ele tem que ser pensando nesse, tem que ser organizado, tem que ser escrito pensando nesses atributos. Utilidade. O indicador comunica a intenção do objetivo, ele é útil aos tomadores de decisão, ou ele é um indicador inútil, que não faz diferença nenhuma com relação à visão estratégica da empresa. Representatividade. O indicador representa fielmente o que se deseja medir, exemplificando-se se um sistema de planejamento de uma instituição possui objetivos estratégicos, cada objetivo pode ter um ou mais indicadores. A representatividade e o atributo é o atributo de proximidade, de significado, de abrangência desse indicador. Então, ele representa isso, mais que isso, ele tem confiabilidade, o método de coleta e processo desse indicador é confiável. Eu posso confiar no que eu estou vendo ou no que eu estou lendo? Confiabilidade da fonte. A fonte de dados, ela fornece ao indicador uma precisão exata. É possível coletar os dados necessários para calcular esse indicador? Eu consigo fazer ele? Ou seja, talvez eu queira monitorar alguma coisa que para fazer esse monitoramento vai me gastar tanto mais de dinheiro do que o retorno financeiro de eu estar monitorando aquele indicador. Então, é necessário eu criar, ele é disponível, ele é econômico, ou seja, eu vou ter uma relação aí de baixo custo para aplicar esse indicador e um retorno positivo para a minha empresa? Simplicidade de comunicação. Então, o público que vai utilizar o indicador vai entender ele. Quando eu ler ele, eu vou dizer do que ele se trata, por que ele é importante para a minha empresa. Estabilidade. Uma série de medições do indicador permite monitoramentos e comparações coerentes com mínimas interferências de variáveis externas. Tempestividade. O indicador obtido é decorrente de informações atuais e mais o indicador pode ser obtido em tempo para o uso, ou seja, eu quero usar o indicador esse mês, mas eu consigo ainda fazer essa coleta de informação? Eu consigo entender o que ela diz? Sensibilidade. Variações no processo, decorrentes ou não de intervenções intencionais, refletem-se no resultado do indicador? Tudo isso eu preciso pensar na hora de fazer ele. Então, o processo de mensuração vai esclarecer a situação da empresa. A análise dos indicadores, ele vai observar as tendências, projeções de relação de causa e efeito. E, além disso, lembrando o seguinte, a gente vai criar os indicadores, a gente vai medir, a gente vai verificar se o processo que a gente escolheu de estratégia ou se a nossa visão estratégica está correta. Aí a gente volta para os cenários. Se não está correta e se alguma coisa deu errado nesse caminho, em verificar indicadores ou algumas coisas mudaram muito, o que a gente faz? A gente retoma os cenários e volta uma casa atrás para fazer novos planos. Então, é preciso que o planejamento seja, de certa forma, folgado, que planejamento estratégico trabalhe pensando nas possibilidades futuras, na realidade que pode acontecer, mas ele tenha uma flexibilidade para que a gente mude o caminho e leve a organização a novas orientações, caso ela precise disso. Então, é isso. Agora, nós finalizamos a parte de construção de planejamento estratégico. Aí nós vamos ter exercícios, uma lista de exercícios na aula que vem. E vocês terão 10 dias para finalizar a lista de exercícios. E aí depois a gente volta com novas aulas. Na verdade, que tem uma palestra antes disso e depois a gente tem aula. Tá bem? Beijos, bom final de semana.